Fala pessoal, boa noite. Então, fui obrigado a vir aqui responder ao questionamento de um seguidor que levantou um ponto bem interessante, que é a dificuldade de trabalhar casos em que há perícias, ali laudos periciais demonstrando muitos golpes de faca. E realmente, quando você trabalha, não é incomum, até um dos últimos júris que nós fizemos, a acusação era de que houveram 17 facadas, e nós já trabalhamos em casos em que houveram mais ainda. Só que algo que eu percebo é que normalmente, quando vem da versão acusatória, esses laudos eles acabam virando uma imposição de verdade, no sentido de que são 17 ferimentos de instrumento pérfuro cortante, né, no caso, o causador ali da lesão, e que necessariamente houveram tantos golpes dados pelo autor das facadas. Mas eu sempre trabalho nos meus júris, isso é colocado como uma verdade e levado o processo inteiro. É muito difícil, eu nunca vi um caso efetivamente em que houve um questionamento disso. E eu sempre faço ele, até vou levantar para vocês. Se vocês fazem esse questionamento nos casos de vocês, me respondam aqui para eu saber como é que vocês lidam com isso. Mas o questionamento é qual? Por exemplo, num desses últimos casos que eu trabalhei, embora houvessem 17 ferimentos de instrumento pérfuro cortante, no caso que o promotor falava o tempo todo em 17 facadas, foram 17, e ainda com aquele discurso, né? Não foram uma, não foram duas, não foram três, não foram quatro, não foram cinco, e até chegar ao número 17, porque isso é forte, isso pega. Só que a desconstrução ela vem no seguinte aspecto: nós tínhamos ali ferimentos na região do pescoço, cabeça, costas, todos pelas costas. E em se tratando de uma faca com uma lâmina ali de 20 centímetros, eu consigo desconstruir esse argumento demonstrando que não há de fato nenhuma lesão profunda. Não houve nenhuma lesão profunda. E essa dinâmica de, por exemplo, um caso de legítima defesa em que você está com uma arma, se a pessoa vai efetuando disparos, não tem como a outra estar com 10 disparos e ainda continuar naquela dinâmica de luta corporal. Mas num caso envolvendo faca, aonde a faca pegou, ela cortou. Então, se a faca está perto, ela pode sim fazer 10, 20, 30 ferimentos, às vezes até no mesmo movimento, diante da lesividade que tem uma faca. Então, quando nós temos 17 ferimentos de faca, não necessariamente nós temos 17 golpes de faca. E aí vem mais uma questão, que em se tratando de uma lâmina de 22 centímetros e ferimentos no pescoço, o esforço deveria ser no sentido de não matar uma pessoa, porque você vai pensar, porra, você vai dar uma facada com profundidade, não precisa nem de 20 centímetros, daqui a pouco 5, você pegar aqui, você ferrou a pessoa. Mas, diferente de quando você está com uma faca aqui perto e num contexto de luta corporal, você acaba gerando vários ferimentos, pequenos ferimentos, nenhum ferimento profundo. Então, essa é uma maneira bastante eficaz de desconstruir esse argumento de 17 facadas, porque 17 facadas é muito pesado, é muito forte para os jurados, mas quando você desconstrói e mostra, olha, não foram 17 facadas, 17 facadas é realmente uma coisa muito, muito grave, muito pesada, mas quando não há ferimento profundo e mostra-se que a dinâmica ela comporta mais a lógica de luta corporal e que aquela faca passou ali diversas vezes, ou de repente no mesmo movimento produziu mais ferimentos. E o interessante dessa discussão é que num desses últimos plenários em que nós trabalhamos isso, veio um técnico lá de som do fórum, que trabalhava assistindo o julgamento, e ele me falou até, pô, doutor, aquele júri ali era para levar, né? Só que daí teve uma circunstância que eu posso falar em outro vídeo da postura do acusado com o promotor, que foi bem fora do contexto, e até se vocês quiserem que eu fale sobre isso, manda aqui que eu falo, que é bem interessante. Daí ele falou, o que ferrou foi aquela
aquele avanço que ele deu em cima do promotor e tal. Mas o que eu peguei, e é muito importante, eu sempre observo o que vem depois, o que os jurados falam, o que as pessoas que estão ali fora falam, porque nós, advogados, a gente tem uma visão contaminada. Ainda que a gente tente se afastar do caso, a gente tem. Então foi muito interessante de ver que na visão dele ele falou, realmente, parecia que o cara fez um colar, não teve lesão profunda. Então assim, ele recebeu muito bem essa... E nós tivemos votos também favoráveis. Mas o ponto é esse, você muitas vezes recebe um laudo e joga com aquele laudo, como se aquele laudo fosse uma verdade absoluta, sem tentar desconstruir os elementos do laudo. Porque se você pega uma denúncia com 17, 20, 30 facadas, realmente é muito grave, é muito pesado. Mas quando você vai ver que não tem ferimento profundo, ou daqui a pouco tem um ferimento profundo, ou dois, também é plausível de se trabalhar um contexto de luta corporal em que houve um momento em que uma facada entrou e ele cessou a agressão. Enfim, agora foi um dado hipotético, mas justamente querendo jogar para vocês essa possibilidade de construção de tese e de desconstrução de argumento, e principalmente um argumento técnico que é um dos argumentos mais fortes no plenário. O laudo pericial, corpo de delito, são argumentos, são provas muito difíceis de combater. Mas nesse contexto, o jogo ele muda bastante. Então eu quero saber se vocês já faziam isso nos casos de vocês. Me escrevam aqui que gente, às vezes eu não consigo responder em razão da quantidade. Eu recebo muita mensagem nos meus directs e muitas mensagens às vezes nos comentários eu não consigo responder todas, mas eu sempre olho tudo, até porque muito do que eu coloco aqui vem de questionamentos que vocês me mandam, assim como esse. Inclusive até lá no link do meu perfil tem um link escrito canal YouTube. Eu estou tocando os vídeos todos para lá, para vocês conseguirem daqui a pouco. É interessante, às vezes, sair do Insta e parar só para olhar, por exemplo, uma playlist lá que eu criei de todos os vídeos que eu upei de júri, para pegar esses macetes, essas vivências aí que pode agregar muito para o trabalho de vocês. Então, até se vocês tiverem ideias ou questões que são problemas aí na hora de desenvolver suas teses, eu posso me manifestar e dar o meu pitaco aí, fazer uma gravação para agregar. Minha ideia é agregar. Então, eu quero que vocês me contem aqui, me respondam. Olha, eu já fazia isso, doutor. Já fazia isso, Felipe. Já fazia, ou nunca fiz, nunca pensei por esse lado. Pô, interessante. Então, eu gosto muito dessa troca, tá bom? Um beijo para vocês. Tenham um ótimo fim de semana.